E aí, moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Pois é, trazendo aqui mais um vídeo. Este vídeo, na verdade, eu vou fazer mais dois vídeos. Este aqui vai ser eu vou tentar fazer um vídeo mais curto para explicar o conceito de imperialismo. E aí, para explicar o conceito de imperialismo, eu trouxe essa imagem que mostra esse bonito aqui, esse moço legal aqui, não, legal não é a palavra muito apropriada, mas enfim, esse moço aqui, que é o John Boot, que é uma personagem que representa os valores britânicos. Então, muitas vezes, de forma metafórica, a Grã-Bretanha é representada em cartazes, propagandas, desenhos, cartoons, charts, como esse mocinho aqui que está com a cartola. A cartola é um símbolo aristocrático burguês típico do século XIX e início do século XX, então demonstrando que o John Boot era um aristocrata burguês, porque a indústria, a revolução industrial e o mundo capitalista industrial tem na Grã-Bretanha o seu início. Quer dizer, a Grã-Bretanha foi o primeiro país a industrializar, e esse modelo de organização econômica serviu para outros países. Então, primeiramente, o capitalismo industrial surge na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e a partir disso depois se espalha para os outros países. Como a Grã-Bretanha foi o primeiro país a se industrializar, ela pegou tudo fresquinho, né? Então ela encontrou ali não muitos empecilhos ou concorrentes para conquistar territórios, por exemplo. Por quê? Porque a indústria ela precisa de algumas coisas para que ela funcione. Por exemplo, mão de obra, recursos naturais, matéria-prima, mercado consumidor, etc. Então, quanto mais territórios tiver disponível, quanto mais fontes de recursos, quanto mais território, quanto mais terra, quanto mais zonas de influência o país tiver ou uma atividade econômica tiver, mais bem desenvolvida ela será. E a Inglaterra, então, compreendendo isso, vai sair numa corrida de conquista de territórios ao longo do século XIX. A conquista de territórios, o domínio da Grã-Bretanha sobre outros lugares vai tornar a Grã-Bretanha um grande império. Então, a gente chama de imperialismo esse processo de conquista de outros territórios, feito pelas nações industrializadas, as nações mais desenvolvidas capitalistas. Então, o imperialismo é o ato de conquista, é a expansão do território original dos países europeus industrializados sobre outros países. Aqui nós temos, inclusive, representando o imperialismo, o John Boot, que está ali no mar, e ele está, por meio de tentáculos, como se fosse um polvo, ele está conquistando, ou ele está marcando a sua posição sobre territórios. A gente pode falar desde a Borsland, que era lá na África do Sul, Austrália, Malta, que é no Mar Mediterrâneo, alguns eu não consigo identificar, mas a Irlanda, Jamaica, Cyprus, que fica também no Mar Mediterrâneo, a Cape Colony, que fica lá no sul, Gibraltar, etc. Então, os Estados Unidos estão ali, os Estados Unidos não, a Inglaterra está numa atitude de conquista, de firmação de domínio sobre esses territórios todos. Então, esta imagem é uma das várias imagens que representa o imperialismo. Nesse caso, o imperialismo britânico. Mas eu não poderia, embora o meu objetivo nas próximas aulas é falar sobre o imperialismo norte-americano, o imperialismo dos Estados Unidos, eu não poderia deixar de falar sobre a Grã-Bretanha porque foi o primeiro país imperialista, tá? De conquista de territórios, o aumento das suas extensões, das zonas de influências territoriais para melhorar a sua economia em detrimento das economias exploradas. É bom que se fale isso, tá? Mas depois a gente vai explorar mais esse assunto. E aqui, então, essa imagem se chama The Devilfish in the Egyptian Waters, que mostra justamente o John Boot conquistando esses territórios todos. Então, a Grã-Bretanha tinha colônias, territórios, protetorados, domínios, etc. Todos esses territórios conquistados fizeram com que a Grã-Bretanha se tornasse o maior império da história, de terras não contínuas.
Significa, por exemplo, que eles tinham territórios de diversos lugares do mundo, que não necessariamente estavam ligados. Por causa da extensão do território por causa da extensão do território britânico, se dizia no século XIX que a Inglaterra quer dizer, o sol nunca se põe no Império Britânico. Eu já tô cansando e aí eu tô gaguejando mais do que o normal, vocês me desculpem, mas eu não vou gravar esse vídeo de novo porque afinal de contas eu gravo mais ou menos como eu dou aula em sala de aula. Pois bem, então o sol nunca se põe no Império Britânico significa o quê, Edmar? Muito bem, excelente pergunta, José Screuso. Significa que em algum momento do dia sempre vai haver sol em alguma parte do Império Britânico. Vamos cortar então agora aqui para uma definição um pouco mais elaborada. A guisa de introdução, a gente pode dizer que o imperialismo é o domínio de um país, de um estado nacional, sobre outros territórios. Basicamente isso. Mas não é qualquer um país. São os países industrializados, são os países capitalistas, que estavam buscando recursos naturais, matéria-prima. Eles exploravam a mão de obra, muitas vezes escravizada, ou mão de obra barata, para maximizar os seus lucros. E aí, portanto, essa conquista ela pode se dar eventualmente de forma direta e explícita. Então o país vai lá com um maior potencial militar e conquista, mata a gente, domina esses territórios, mas também pode acontecer por meio de influência cultural, política, econômica ou por meio de intervenção militar. O que é muito interessante é um fenômeno que eu descobri não tem muito tempo, é a quantidade de charges publicadas tanto em revistas norte-americanas quanto em revistas britânicas sobre o imperialismo. E não são charges necessariamente elogiosas. E aí, portanto, eu vou fazer a análise de algumas, mas essa charge aqui, essa imagem aqui, na verdade, ela demonstra algumas ideias muito interessantes. Por exemplo, a ideia segundo a qual o imperialismo ele seria uma atitude quase que obrigatória, quase uma missão das nações mais desenvolvidas em levar a civilização para o mundo. Ou seja, a composição de determinadas características fazendo com que as nações capitalistas, industrializadas, se sentissem especiais para levar um modelo de civilização, um modelo de sociedade para os outros, sem perguntar se os outros queriam aquilo. Porque a justificativa estava pressuposta, é como, olha, eu fiz um monte de coisa legal aqui e aí inevitavelmente você precisa aceitar. Se você não aceitar, você vai aceitar mesmo assim. Então, a exploração, muitas vezes em detrimento dos modos de vida locais, de tradições, a destruição de modo de vida, de tradições, de crenças, de histórias, de pessoas, etc. Mas tudo isso na cabeça dos imperialistas estava justificado, porque afinal de contas era a civilização que estava sendo imposta a eles. Ou eles aceitavam, ou eles aceitavam. Tá bom, moçada? Então, no próximo vídeo a gente vai analisar mais especificamente como foi o imperialismo norte-americano, o imperialismo dos Estados Unidos. Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau.